Para demonstrar como é que a cabeça das pessoas fica, eu vou mostrar uma animação em relação a cuja animação, introdutoriamente, eu já digo o seguinte, que eu me encho de compaixão, de dó mesmo, de quem fica nessa situação e pior, e não consegue entender depois que só o que salva a gente dessa fixidez, desse monobloco, desse monolito cerebral, só o que salva a gente é poder interpretar a vida a partir do olhar do Evangelho, a partir do olhar de Cristo. Onde eu abro todos os pacotes sem medo de nada, retenho o que é bom porque eu sei quem eu sou, sei a quem pertenço, sei a quem estou vinculado, não tenho medo de ir a lugar nenhum porque sei onde é a casa do meu Pai. E a casa do meu Pai é em mim. E Ele está comigo. Isso me dá segurança total para viver e para ser. Também me dá muita compaixão daquele que pega a Bíblia como livro e cultua o livro, dizendo que a palavra de Deus é uma coisa que está de capa a capa. Imagina, um Deus que tem uma palavra de capa a capa. É um Deus muito pequeno, né? Um Deus encadernável. Cabe aí, né? É, cabe aqui. Meu Deus não cabe na Bíblia. E a minha Bíblia diz que se tudo que Jesus fez e ensinou fosse escrito, não haveria Bíblia na qual isso pudesse caber. É. Mas o pessoal... Está escrito aí. Está escrito aqui. É, dentro dela. Dentro dela. Tá dentro dela. Ela está falando. Está falando que ela não é o bastante. Ela já disse. E que o negócio não é Deus encadernado, que é Deus encarnado. Mas o pessoal quer Deus encadernado e não quer Deus encarnado. Deus encadernado é a Bíblia. Deus encarnado é Cristo, é o Evangelho, a partir de quem eu leio a Bíblia. E aí a Bíblia faz sentido, e tudo que nela deixou de fazer sentido porque o sentido de tudo era Cristo. Cristo é o alfa, o ômega, ele é o ponto para o qual todos nós estamos indo, ele é o alvo absoluto de ser. É ser em Cristo. É para lá que eu estou indo. Tudo que não é como Ele, tendo sido discernido por mim, o que não é como Ele virou sombra, virou simbolização antiga, arquetipia, morreu, caiu na obsolescência, caducou. Quem tem essa paz de que o que é palavra de Deus, o verbo de Deus, não está encadernado, o verbo de Deus está encarnado em Jesus e no Evangelho, e nele habita tudo o que eu preciso. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, tanto quanto nele habitam todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento em Cristo. Eu não preciso de mais nada. Quem sabe isso vive em paz. Quem não sabe assim, não crê assim, não vive assim, existe com a angústia que eu mostro para você agora. É a sua angústia. Preste atenção, é a sua angústia quando você lê a Bíblia na sua agonia, dizer, e o Deus do velho, e o Deus do novo, e o que eu faço com isso, e o que eu faço com aquilo? Como é que Jesus é tão diferente dos outros? Você vai ter que decidir se você é de Cristo ou se você é dos demais. Olha a sua angústia aí. I was reading the Bible last night. That's great. I read some interesting passages. Oh, let me guess. You're going to read something that sounds unkind or violent. Love one another. As I have loved you, so you must love one another. Do not be terrified, do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. Every word of God is flawless. He is a shield to those who take refuge in him. Let us love one another, for love comes from God.
A priest's daughter who loses her honor by committing fornication and thereby dishonors her father also shall be burned to death. Out of context! That's not what You're it leaving means. out the important come parts on, of you that. twisted the Cherry-picked meaning the of that. Bible. Anyone who blasphemes the name of the Lord must be put to death. The entire assembly must stone him. What about the historical You're leaving out the context? important parts of Why that. do you have to That's take for a one different verse on time its and a own? different I culture. will release wild animals that will kill your children and destroy your Hold cattle. on. I know what you're trying to do, but that's not actually God speaking there. Look, the Bible was written by fallible human beings. No. It's Yahweh. From verse 13 of that chapter, it's Yahweh speaking in the first person. Oh, yeah? Well, you must have taken it out of context. Come on, look at the surrounding You're just story. picking and choosing Within to the suit your culture own that it was agenda. written in. God is love. Right, so you're not concerned about knowing the context of No, that. that's fine. Quando Deus é amor, tá tudo The bem. Lord is good, a refuge in times of trouble. He cares for those who trust in him. And Joshua took all of the cities thereof, and they smote them with the edge of the sword, and utterly destroyed all the souls that were therein. He left none remaining. Look, you don't know the cherry-pick correct the context of that. Bible. Oh, the context. Well, Joshua had been Moses' apprentice and in fact commanded the first battle after the Exodus against the Amalekites in Rephidim. Having successfully spied upon Canaan, he was É a rewarded by God for his necessidade faith, de ter and que was given fazer divine o que assistance já to está slaughter and city after obsoleto, city in a lengthy invasion se of the transformar em coisa não No, obsoleta. look, hold on. É hold on. obsoleto. That is not the correct Não está fora de context. contexto, não, está é The context was God's vencido. overall plan for humanity. Virou He had to história. protect the lineage of Jesus. What? Esse papo do contexto é para poder tentar validar o Tentar negócio. ressuscitar o zumbi. Tentar fazer o zumbi Porque é palatável. proibido caducar. É. Não é isso? E enquanto, entre capa e capa, está escrito que caducou. No decorrer, ela diz que Ela caducou. diz que caducou. Now, O Lord Ela God, diz, you are naquele God. tempo Your se word fazia assim, hoje já não se faz mais assim. Até o Velho Testamento vai abandonando coisas. Hang on. Just go back one again. Now, O Lord God, you are God, and your words are truth. Right, and the next one? O Lord, you have deceived me, and I was deceived. Okay, that first one, that's okay. But the second one about God deceiving someone, that's obviously completely taken out of context. You're leaving out the important parts of that. É literalidade. Na realidade, Senhor, tu me persuadiste, tu me seduziste, eu seduzido fiquei. O cara está dizendo, eu me apaixonei por ti. Lá está falando que está enganado, né? É no sentido de que eu não sabia que eu ia me apaixonar tanto que eu daqui já não sairia jamais. Eu não sabia que era sem retorno. Yahweh wouldn't have done it, would he? And whatever the context is, you definitely took that verse out of it. Well, look, how do we know whether or not a passage from the Bible has been taken out of context? Well, obviously, if it sounds horrendous, brutal, savage, merciless, immoral, murderous, petty, heartless, unjust, sickening, appalling, barbaric, cruel, unfair, ridiculous, or disgusting, it's been taken out of context. Otherwise, it's okay. Well, look, I have to disagree with you on that. I think that if a scriptural verse sounds horrendous, brutal, savage, merciless, immoral, murderous, petty, heartless, unjust, sickening, appalling, barbaric, cruel, unfair, ridiculous, or disgusting, then it probably is horrendous, brutal, savage, merciless, immoral, murderous, petty, heartless, unjust, sickening, appalling, barbaric, cruel, unfair, ridiculous, and disgusting. What? That makes no sense at all. This is Holy Scripture we're talking about. Well, how about this verse? But as for those who disbelieve, garments of fire will be cut out for them. Boiling Nossa. fluid will be poured down onto their heads. Nossa. Whereby that which is in their bellies and their skins too will be melted. And for them are hooked rods of iron. Whenever in their anguish they will go forth from thence, they are Olha driven só. back therein, and it is said unto them, taste the doom of burning. You're just not picking part and of the choosing context. translation. Sorry, that one was from the Quran. Esse foi do Corão. I know. What about this one too? When I sharpen my flashing sword and my hand grasps it in judgment, I will take vengeance on my adversaries and repay those who hate me. I will make my arrows drunk with blood, while my sword devours flesh, the blood of the slain and the captives, the heads of the enemy leaders. That is morally repugnant. That should be banned. Anyone take that seriously? No. That's Yahweh speaking in the Bible.
Deuteronômio. Obviously completely taken out of context. Fora do contexto. Context. It was written in. What about the bit in the Bible where Yahweh sends fire from heaven to burn 102 men to death? That's not in the Bible. Right? And the command to kill non-believing family members? You're Now, the leaving out Holy Harry Spirit Andy. can't do that. What You about have the bit where God helps David kill a Philistine whose head he then cuts off and walks around with for a while? What You're that's leaving not out what it important means. parts. The bit where God's holy angel kills 185,000 people in one night? Oh, Why why do do you have to take You're one just verse picking on and its own? With children being killed Tem by vários bears, aí que ele by tirou do Yahweh? contexto Come on, mesmo. that's not the Handing out rewards for stabbing a foreign woman through the gut with a javelin? Agora, eu mostrei só É. para revelar a angústia. Angústia. A angústia das Do pessoas. capa a capa, angústia. É, aquela angústia. É um desespero, rapaz. É uma aflição. É um eterno estado de dúvida. Não é de fé, é de dúvida. É de medo. Será? É um será que será? É o povo da fé, mas é o povo do medo, do será e do será que é pecado? Será que errei? Lê uma coisa num lugar, aí diz, meu Deus, eu devo fazer isso, aquilo que ele leu é aquilo que Jesus diz que não se deve fazer, mas ele fica na dúvida se deve fazer ou não deve fazer, porque ele leu entre capa Porque e capa. tá na Bíblia, né? Porque está na Bíblia. Aí se ele disser, não, isso aqui está vencido, não é assim, porque com Jesus já não é assim, ele disser isso para alguém vai julgá-lo. É. Aí ele vai querer fazer o possível para conciliar o inconciliável. E assim são produzidas as esquizofrenias religiosas. A esquizofrenia começa do texto bíblico. Porque a percepção do Velho Testamento em relação ao Novo apresenta um Deus em estado de esquizofrenia. E todos os discípulos dessa tentativa de conciliação vão ficando no mínimo confusos, todos estilhaçados, e alguns vão passando a ter comportamento esquizofrênico. Porque Deus pode ser de um modo e Deus pode ser de um outro modo. Deus vale tudo. De modo que Deus é soberano nas suas próprias venetas. Não é na sua sabedoria. Ele é soberano na sua veneta, na sua decisão de cuspir a gente fora, ou esmagar, ou proteger. Fica impossível você saber e aprender a confiar no Pai. Por que as pessoas que vêm aqui com a gente, conversam com a gente, trazem todas o mesmo problema de incapacidade de confiar em Deus? Porque Deus é pânico, Deus é apavorante, Deus é caprichoso, Deus é veneta absoluta, Deus é loucura. A gente não sabe o que pode dar na cabeça dele, de acordo com a imprevisibilidade que a gente aprende lendo o caleidoscópio de Deus entre capa e capa na Bíblia. É um caleidoscópio, é uma coisa louca. E isso é totalmente diferente de Jesus que diz, o meu Pai Celeste é assim, confiem, não tenham medo, tenham um bom ânimo, pequenino rebanho, vocês são conhecidos, não andem ansiosos, não se vinguem. Vosso Pai Celeste sabe dia, hora de tratar cada coisa, são todos filhos dele, entregue a ele a justiça, a verdade. Plante sua casa, a sua vida no fundamento bom e a sua vida prosperará. Construa na rocha e seguro você estará. É tudo extremamente claro. Não existe uma roleta, não existe um lugar de loteria no Evangelho. E, ao mesmo tempo, não existe nenhuma fantasia. O homem bom pode morrer de repente,
O homem mau pode viver longamente. O homem bom pode sofrer um acidente e não escapar. O homem mau pode ser o único sobrevivente daquele mesmo acidente. Sim. Porque o Evangelho não está me ensinando a caminhar, a andar na estrada do espaço-tempo. Ele está me ensinando uma vereda eterna, que é do coração, não é do chão do planeta. No chão do planeta, tudo pode acontecer com qualquer um. Agora, é óbvio que o indivíduo que ande com mais prudência, com mais calma, com mais sabedoria, com mais bom senso, com mais consciência dos perigos à sua volta, e que os evite, que vendo o mal, afaste-se dele, discernindo presenças ruins, não se una a elas, não encontrando em alguém um filho da paz, com ele não caminhe no sentido de achar que dá para superar uma condição de total incompatibilidade de naturezas. Obviamente que quem vive assim, quem trata a vida com esse cuidado e ao mesmo tempo com essa coragem, corre menos riscos na existência do que aquele que simplesmente se entrega à pulsão translocada que pulsa alucinadamente do seu coração. Esse é um candidato a uma tragédia na existência, indubitavelmente. E se nada trágico lhe acontecer, terá sido muito carinho e providência de mãos invisíveis. Porque, em geral, quando você força o caminho numa direção lotérica da possibilidade da calamidade, uma hora ou outra você vai ser tragado pelas realidades implacáveis da existência. Então, eu sofro essa tristeza de ver o que foi acontecendo com a cabecinha, como as pessoas foram se esquizofrenizando e como todo mundo foi se perdendo. E hoje, raciocínios tão bobos, tão básicos, tão simples, a maioria não compreende, porque a mente ficou frisada, foram cérebros fixados, colocados no formol de uma doutrinação religiosa que os paralisou, matou os neurônios, as comunicações. Eu estou falando dos neurônios do sistema neural, e estou falando de neurônios psicológicos, neurônios espirituais, que acabam entrando em estado de falência pelo medo de crer, de sentir, de pensar, de se expressar diante de Deus, de ser quem é. Eu sei que muitos aqui vivem isso a vida inteira. Se você quiser conversar, você pode escrever aqui no nosso chat, estamos ao vivo, ou enviar o seu vídeo pelo WhatsApp. Pense no que eu estou falando. Pense mesmo. Jesus, por favor, permite que essas palavras que foram ditas com todo amor, com toda a vontade de luz, de verdade, de compreensão, que foram ditas no desejo de que elas provoquem libertação em teu nome, entendimentos que arejem a mente de milhares, realiza a compreensão da palavra. Só uma luz extraordinariamente maior do que a nossa capacidade lógica pode quebrar os grilhões mentais que encadearam essas mentes que ficaram hoje presas e angustiadas, porque há pessoas que estão descobrindo a sua condição e não conseguem sair dela. Eu quero pedir que haja uma intervenção tua, extraordinária e milagrosa, libertando mentes,
Ó Espírito de Cristo, realiza isto hoje em milhares de mentes presas entre nós, em teu nome. VNV TV, o canal é você.